A festa acabou. O brilho e a euforia do carnaval terminaram, deixando para trás não apenas as lembranças, as histórias vividas, mas também as consequências das escolhas feitas na empolgação do momento. Enquanto a música e a dança enchiam as ruas e movimentavam os blocos, muitos se deixaram levar pelas tentações que agora cobram o seu preço. Prostituição, adultério, drogas e violência. Tudo que era glamourizado e até incentivado durante os dias de carnaval começam a gerar os seus frutos destrutivos a partir de agora. E neste vídeo eu vou te mostrar algumas doenças e feridas que o carnaval deixa no corpo e na alma daqueles que se entregaram à falsa alegria e aos prazeres momentâneos desses dias, e toda a dor e tristeza que podem acontecer daqui em diante. Mas o meu objetivo principal é mostrar que, apesar das consequências que podem sim durar uma vida inteira, existe um novo começo disponível para quem quiser ter uma vida diferente a partir de hoje. E no final, eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só você clicar no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado ative o sininho da notificação para que você receba os próximos vídeos no seu celular, tá bom? Agora sim, vamos começar. Neste ano aqui no Brasil, por incrível que pareça, milhares de cristãos participaram das festas de carnaval, seja nos desfiles, nos blocos de rua, bailes ou qualquer outra forma de celebração. E eles buscam na quarta-feira de cinzas uma oportunidade de reconexão com Deus. Enquanto os católicos participam da missa de cinzas, buscando uma purificação, os evangélicos voltam a ficar mais firmes nos cultos. E ambos se voltam para as orações, pedindo perdão pelos seus pecados, fazendo jejuns e propósitos em um gesto de arrependimento. E é claro que se Deus perceber que o arrependimento foi verdadeiro, Ele perdoa a pessoa, desde que ele encontre uma verdade em seu coração e o desejo de mudança de comportamento. A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13, que quem oculta os pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. E em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E isso não acontece porque nós somos bons ou merecedores, mas sim porque Deus é misericordioso e Ele tem um amor por nós que é maior do que qualquer coisa neste mundo. Mas tem uma coisa, o perdão de Deus não anula as consequências de nossas escolhas. E eu quero ler com você uma passagem que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Ele disse assim: "Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna." Eu sei que essa palavra é pesada, mas ela é verdadeira. E o Senhor me pediu para trazê-la hoje até você, porque Ele quer que você reflita sobre as consequências dos seus pecados e esteja preparado para lidar com elas, por piores que sejam. Isso também faz parte desse processo de se aproximar de Deus e voltar para os caminhos dele, ok? Por isso, a partir de agora, eu quero te mostrar algumas doenças e feridas do corpo e da alma que o carnaval pode causar na vida das pessoas. Algumas dessas feridas são geradas por causas naturais, mas outras afetam a vida espiritual. E em primeiro momento, o pecado traz um prazer e uma alegria muito grande, mas depois o remorso e o sentimento de culpa roubam a paz e a verdadeira felicidade, podendo transformar a vida da pessoa para sempre. E a primeira doença é a sífilis. Os sintomas da sífilis podem variar entre queda de cabelo, feridas e manchas pelo corpo, mas eles podem evoluir e se transformar em problemas cardíacos e neurológicos graves que podem até matar. Essa é uma doença física comum, mas que poucas pessoas falam. A sífilis é normalmente transmitida pelo beijo na boca. Inclusive, muitos jovens cristãos acabam contraindo essa doença durante o carnaval, porque como muitos deles são virgens, encontram no beijo em várias pessoas diferentes uma forma de se divertir. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e depois do culto eu passei perto de uma rodinha de adolescentes. Eles estavam rindo e cochichando. Eu me aproximei um pouco e eu vi que eles estavam contando quantas pessoas eles tinham conseguido beijar no baile de carnaval da escola. Enquanto um tinha beijado 5, outro tinha conseguido beijar 7 e outro 11.
Irmãos, aquilo me assustou muito e ao mesmo tempo me entristeceu, porque eram jovens de até 15 anos que conheciam a palavra de Deus e provavelmente nasceram em berço evangélico. E nós sabemos que o beijo pode levar sim a um ato sexual, principalmente quando não se tem um compromisso com Deus e com a outra pessoa. E é por causa de pecados como esses que o apóstolo Paulo nos aconselhou em 1 Coríntios capítulo 6 a fugir da imoralidade sexual, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Irmãos, a infecção pela sífilis não é apenas uma questão de saúde, mas também uma consequência da desonra ao corpo que Deus nos deu. Beijar uma ou várias pessoas parece uma coisa à toa, que não tem nada de mais, mas sem que a pessoa perceba, ela se esfria espiritualmente e ela começa a perder o interesse pelas coisas do Senhor. Segundo, doenças sexualmente transmissíveis. As DSTs, além da sífilis, como o HIV, por exemplo, são consequência das relações sexuais praticadas fora do casamento. Algo que infelizmente costuma acontecer muito durante o carnaval, porque o clima, a festa e a bebida provocam o desejo carnal das pessoas, fazendo com que a tentação ganhe ainda mais força. E como nós sabemos, essas doenças, por mais que tenham tratamento e acompanhamento médico hoje em dia, ainda matam muita gente, inclusive pessoas inocentes que se relacionaram com pessoas infectadas sem conhecimento. Um dado do governo federal diz que mais de 10 mil pessoas morreram de AIDS no Brasil no ano de 2022, e mais 1 milhão de pessoas convivem com a doença atualmente no país. E a pergunta que fica é: quantos desses homens e mulheres plantaram as sementes desses frutos ruins em algum carnaval? Terceiro, perda da virgindade. A perda da virgindade fora do casamento é uma das coisas que mais entristecem o coração de Deus. Isso porque a virgindade é uma expressão de pureza, fidelidade e obediência ao Senhor e como uma forma de evitar as consequências negativas do pecado. Além disso, muitos cristãos acreditam que se manter virgem até o casamento é uma forma de honrar o seu futuro cônjuge e de construir um relacionamento baseado na confiança, no respeito e no amor. A virgindade também pode ser vista como uma forma de evitar problemas futuros relacionados à infidelidade ou à comparação com outros parceiros sexuais. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que valoriza demais a experiência sexual antes do casamento e zomba daqueles que decidem esperar. E o carnaval potencializa isso. E por causa dessa pressão, muitos jovens têm cedido e entregado a pessoas que mal conhecem esse bem tão precioso. E quase sempre acabam se arrependendo amargamente dessa escolha, carregando com eles um sentimento de culpa e de vergonha para o resto de suas vidas. Quarto, gravidez indesejada. A gravidez, que é o resultado de uma aventura sexual de uma noite de carnaval, é uma das consequências físicas e emocionais mais pesadas que o pecado pode trazer, porque muda os planos de vida da pessoa para sempre, principalmente da mulher. No Salmo 127, o rei Salomão disse que os filhos são herança do Senhor, eles são uma bênção. Só que essa bênção que chega fora do plano de Deus para a família acaba trazendo muitas dificuldades para os pais e para a criança. Certa vez eu conheci uma jovem de 17 anos que engravidou no carnaval e não sabia quem era o pai, porque havia se relacionado com 3 rapazes diferentes em 3 dias de festa, e cada um deles era de uma cidade. Resultado, ela teve que abandonar os planos de começar a faculdade para cuidar do bebê e depois que a criança cresceu um pouco, precisou arrumar um emprego como operadora de caixa em um supermercado para sustentar a filha. É claro que essa é uma profissão digna, mas o sonho de ser arquiteta foi abandonado por causa de uma decisão errada. E sabe aquela frase, uma escolha pode transformar toda uma vida? Ela nunca fez tanto sentido para uma pessoa como para essa jovem. E infelizmente da pior forma possível. E da mesma forma, centenas ou milhares de outras jovens irão passar pela mesma coisa este ano. Quinto, conexões espirituais pelo sexo. Se engana quem pensa que uma relação sexual é apenas a união entre 2 corpos. Quando um homem e uma mulher se unem, eles também criam laços espirituais. É por isso que em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo comparou o casamento com a união entre Cristo com a igreja. Irmãos, nós somos seres humanos espirituais, ou seja, nós vivemos em um corpo físico aqui na terra,
mas nós temos um espírito dentro de nós que foi colocado por Deus para que ele pudesse interagir conosco. Acontece que quando nos relacionamos sexualmente com alguém fora do casamento, nós abrimos uma brecha para o inimigo. Você já reparou que o relacionamento de quem vive em fornicação quase sempre está em crise? Eu conheço vários casais de namorados assim que não conseguem se separar. Eles até querem deixar o relacionamento, mas sempre existe uma conexão entre os dois que não permite isso. Pois é, essas pessoas estão conectadas uma à outra. Agora imagine só uma pessoa que tem vários parceiros sexuais. Ela pode ser considerada solteira no mundo físico, mas está praticamente casada com vários no mundo espiritual. E enquanto ela não se arrepender, não entregar sua vida a Jesus e não renunciar ao seu passado, ela não será totalmente liberta. Existem aqueles que passam anos e anos sem qualquer tipo de comunicação com o ex-parceiro sexual, mas no momento em que recebem uma mensagem ou veem uma foto atual do outro, ficam tentados e emocionalmente abalados. Isso é mais comum do que nós imaginamos e acontece porque eles se tornaram uma só carne e somente o tempo não é capaz de desfazer essa união. Isso também explica o fato de muitos casamentos estarem em crise hoje em dia. A guerra espiritual é tão grande no relacionamento que os cônjuges não conseguem ser felizes, pois em muitos casos eles ainda estão ligados a outros parceiros sexuais do passado. E a consequência disso são pessoas casadas procurando satisfação sexual fora do casamento. E quem comete esse tipo de erro abre brechas para que espíritos malignos o mantenham preso nessa vida de pecado e, caso não se arrependam, terão a sua família destruída, acabando com a alegria, a cumplicidade e o amor que existia no lar antes disso acontecer. Sexto, adultério. Você sabia que muitos homens e mulheres casados terminam seus relacionamentos durante o carnaval só para aproveitarem a festa sozinhos? E o clima, as músicas, as danças sensualizadas, a bebida e a influência espiritual acabam levando muitas dessas pessoas ao pecado do adultério, um dos pecados que mais entristecem a Deus. O adultério destrói a confiança, a fidelidade e a unidade do casamento, trazendo feridas emocionais e espirituais profundas que podem ser difíceis de curar, porque por mais que a Bíblia oriente o cônjuge traído a perdoar, infelizmente, a maioria das pessoas acaba decidindo pelo divórcio, colocando um ponto final no relacionamento, na família e principalmente nos planos que o Senhor havia feito para aquelas pessoas. E sétimo, o afastamento de Deus. De todas as consequências que os pecados cometidos no carnaval podem nos causar, nada é pior do que a sensação de estar longe da presença de Deus, pois Ele é a fonte do verdadeiro prazer, alegria, beleza e do amor que existe neste mundo. Deus é o Criador de todas as coisas da nossa vida e a sua bondade e misericórdia nunca acabam. Ele é bom e já provou o quanto nos ama ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Por isso não existe nada melhor do que viver uma vida de santidade e comunhão com o Senhor. Então, se você pecou nesse último carnaval, mas agora está arrependido, disposto a mudar de vida, eu tenho uma palavra de esperança para você. Você não precisa continuar longe de Deus e seguir o caminho da multidão que está caminhando a passos largos para o inferno. Jesus está aí do seu lado, batendo na porta do seu coração e com a mão estendida, pronto para te perdoar e te dar uma nova vida. Amém? Ele conhece o seu coração e Ele sabe das suas fraquezas. Na verdade, desde o início, Ele já sabia que você iria tropeçar e ainda assim Ele continua esperando que você volte para os seus braços. Por isso eu quero orar por você agora e eu também quero que você faça uma oração de arrependimento e entrega. Com as suas próprias palavras, você vai pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer suas falhas e se entregar completamente ao Senhor, tá bom? Diga a Ele que sem a ajuda dele, você não vai conseguir ser uma pessoa melhor e que você precisa do Espírito Santo para vencer as tentações que surgirem no seu caminho. Depois, assuma o compromisso de ser um cristão verdadeiro, um filho obediente que vive em santidade, para que você nunca colha os frutos amargos do pecado, tá certo? Agora eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos e concentre-se nessa oração. Abra o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este vídeo, por esta palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que está me ouvindo agora. Oh, meu Deus, só o Senhor sabe o que elas têm passado ultimamente. O sentimento de culpa, o sentimento de vergonha,
o sentimento de que o Senhor está distante dessa pessoa. Mas Deus, eu te peço, vai ao encontro de cada um agora, coloca a tua mão sobre cada pessoa, meu Pai, traga, Senhor, o perdão, a cura, a restauração. Essa pessoa está arrependida, meu Deus, e ela está dizendo agora que ela não quer mais viver essa vida de pecado, essa vida de escravidão. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, derrama sobre ela o sangue de Jesus, esse sangue que perdoa os nossos pecados, que apaga o nosso passado e que nos dá uma nova chance, que nos dá a vida eterna. Senhor, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. Não deixe essa pessoa se perder para o mundo. Não deixe ela ser enganada, iludida pelo pecado e por Satanás. Ela está disposta agora a assumir um compromisso contigo, meu Pai. Tem misericórdia dela. E eu creio que neste momento os anjos do Senhor estão se alegrando, porque a tua palavra diz que existe festa no céu por um pecador que se arrepende. Ó meu Deus, eu te peço agora a tua proteção, não apenas para essa pessoa, mas para a sua família. Que o Senhor acampe os teus anjos ao redor da casa dessa pessoa e que o Senhor traga muita paz, muita luz para este lar. Que este teu filho e tua filha que hoje se apresentam a ti em oração sejam restaurados, totalmente libertos e curados. Para a honra e glória do teu nome, nós tomamos posse da tua bênção, da tua presença e da salvação que está somente em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, se vocês oraram com fé, a Bíblia diz que vocês nasceram de novo. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então continue andando nos caminhos do Senhor e eu peço que você compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas. Todos precisam ouvir esta mensagem tão importante. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.